Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o narrador e hoje trago a vocês O Capitão Assassino, um conto clássico de Charles Dickens. Então coloque os fones, apague as luzes e boa história. O primeiro personagem diabólico a incluir-se em minha pacífica infância, como eu rememorei naquele dia em Dobrot, foi um certo capitão assassino. Esse desgraçado deve ter sido um descendente da família de Barba Azul, mas naquela época eu não nutria suspeita alguma de tal consanguinidade. A advertência que havia em seu nome não parecia suscitar qualquer preconceito generalizado contra ele, pois era admitido na alta sociedade e possuía imensa riqueza. O objetivo do capitão assassino era o matrimônio e a satisfação de um apetite canibalesco com ternas noivas. Na manhã de cada um de seus casamentos, ele providenciava que ambas as margens do caminho até a igreja estivessem ornamentadas por flores exóticas. E quando sua noiva perguntava: "Caro capitão assassino, eu nunca vi flores como estas. Como se chamam elas?" Ele respondia: "Chamam-se guarnições para a cordeira doméstica." Ele ria terrivelmente de seu próprio gracejo feroz, inquietando as mentes do nobre cortejo nupcial e exibindo pela primeira vez os dentes afiados. Costumava cortejar as donzelas numa carruagem de 6 cavalos e levava-as para as bodas numa outra de 12 corcéis brancos como o leite, tisnados de mancha vermelha no dorso, que tratava de esconder sobre os arreios, já que a mancha aparecia a cada casamento no lombo dos cavalos, embora estes estivessem imaculadamente brancos, quando o capitão assassino os comprava. Embora esses estivessem imaculadamente brancos quando o capitão assassino os comprava. E aquela mancha era produzida pelo sangue de cada jovem noiva assassinada. E é este detalhe terrível que devo a minha primeira experiência pessoal de um calafrio na espinha. Encerrados o banquete e a festa de bodas, e dispensados os nobres convidados, o capitão ficava só com sua esposa. Um mês após as bodas, era peculiar seu costume tirar do armário um rolo dourado e um tabuleiro de massa de prata. Ora, durante o seu noivado, o galanteio do capitão era peculiar. Perguntava sempre se a jovem sabia fazer massas de tortas, e se ela não sabia, por lhe faltar o dom ou aprendizado, ele a ensinava como fazer. Pois bem, quando a jovem via o capitão assassino chegar com o rolo dourado e o tabuleiro de prata, recordava-se do que aprendera nos tempos de noivado e arregaçava suas mangas de seda para fazer uma torta. O capitão trazia uma forma de prata de imensa capacidade, depois farinha, manteiga, ovos e todos os ingredientes necessários para o preparo da iguaria, mas não trazia nada para o recheio. Então, a adorável esposa lhe perguntava: "Caro capitão assassino, que espécie de torta faremos?" Ele respondia: "Uma torta de carne." A esposa então dizia-lhe: "Caro capitão assassino, não vejo carne nenhuma." O capitão retrucava pilheiro: "Olhe no espelho." Ela olhava no espelho, mas não via carne alguma. Então, o capitão soltava uma gargalhada e, de repente, franzia a sobrancelha e desbanhava sua espada, ordenando que ela abrisse a massa. A moça obedecia, deixando cair sobre a massa aberta pesadas lágrimas, porque via-o assim tão severo. E quando a jovem revestia a forma com a massa e separava-lhe de uma parcela para fazer a cobertura da torta, o capitão gritava: "Estou vendo a carne no espelho!" E a noiva olhava para o espelho justamente a tempo de ver o capitão cortar-lhe a cabeça. Depois, a fatiava em pedacinhos, temperava com pimenta e sal e recheava sua torta, que mandava assar no forno, e depois devorava toda, chupando até os ossos. Assim, o capitão tocava a vida, prosperando muito, até que teve de escolher uma noiva entre 2 gêmeas. A princípio, não soube por qual se decidir, pois, malgrado uma fosse branca e a outra morena, eram ambas muito belas. Como a gêmea branca o amava,
e a gêmea morena o odiava. Ele escolheu a alva. Se pudesse, a gêmea morena teria impedido o casamento, mas não pôde. Todavia, na noite anterior, muito desconfiada do capitão assassino, ela escapuliu furtivamente e escalou o muro do jardim da casa do noivo. Olhando para uma fresta na veneziana, viu que o capitão amolava seus dentes. No dia seguinte, aplicou o ouvido no dia inteiro e escutou a fazer gracejos sobre a cordeirinha doméstica. E no mês seguinte, ele abriu a massa, cortou a cabeça da bela gêmea, picou a moça em pedacinhos, temperou-a com pimenta, salgou, levou ao forno, devorou e chupou-lhe os ossos. Ora, as suspeitas da gêmea morena cresceram imensamente quando viu o capitão amolar os dentes e fazer gracejos sobre a cordeirinha doméstica. Assim, quando o capitão anunciou que a gêmea branca estava morta, a morena reuniu aqueles indícios e adivinhou a verdade e decidiu se vingar. Foi então à casa do capitão assassino, bateu à porta que a aldrava e tangeu a campainha. Chegando o capitão na porta, disse-lhe: "Prezado capitão assassino, case-se comigo agora, pois eu sempre o amei e tinha ciúmes da minha irmã." Lisonjeado, o capitão deu-lhe uma resposta galante e as bodas foram logo marcadas. Na véspera do casamento, a noiva subiu novamente à janela e de novo o viu amolar os dentes. Tendo contemplado aquela cena, ela soltou uma risada tão terrível pela fresta da veneziana que o sangue do capitão gelou. E então ele disse: "Espero que eu não tenha feito nada de mal." Ouvindo isso, a moça voltou a sorrir, soltando agora uma risada ainda mais terrível. O capitão abriu a veneziana e realizou uma busca no lugar, mas como a jovem havia escapado, não achou ninguém. No dia seguinte, eles foram à igreja, numa carruagem puxada pelos 12 corcéis, e se casaram. Um mês depois, a jovem abriu a massa de torta. O capitão assassino cortou-lhe a cabeça, temperou a irmã gêmea com pimenta, salgou, levou ao forno, devorou-a toda e chupou-lhe os ossos. Todavia, antes de abrir a massa, ela havia tomado um veneno terrível e letal, destilado de olhos de sapo e joelhos de aranha. Mal havia terminado de chupar o último osso, e o capitão assassino pôs-se a inchar, a ficar azul e coberto de manchas. Gritando, azulou e encheu mais ainda de manchas. Inchou até expandir-se no chão de uma a outra parede. Finalmente, a 1 hora da madrugada, rebentou numa sonora explosão. No estábulo, ouvindo aquele estrépito, os cavalos brancos romperam os seus cabrestos enlouquecidos, puseram-se a atropelar os que viviam na casa do capitão assassino, começando pela família do ferreiro, que lhe limava os dentes, até matar todo mundo, para depois fugir aos galopes para bem longe dali. Espero que tenham gostado. Fiquem seguros e até a próxima.